Bom dia, pessoal. Bom dia. Você. Então, amores, peço desculpa a vocês, né? Na aula passada, minha internet estava ruim, não conseguia entrar, estava com problema sério com a internet aqui, ela caiu, na verdade. Então, por isso estou entrando com vocês hoje. Serão 2 tempinhos. Eu já ia fazer isso com vocês, eu ia revisar conteúdo. Eu passei matéria pra caramba, adiantei conteúdo demais. Então, eu ia pegar essas aulas com vocês, esses 3 tempos que seriam, né? Hoje serão só 2. Eu ia revisar conteúdo com vocês desde lá da parte da sintaxe, né, dos termos essenciais, aquela coisa toda. Eu achei que passei muito rápido, então só vou fazer a revisão com vocês, tá? Aproveitar esses 2 tempinhos que nós temos para revisar conteúdo antes de nós pegarmos os exercícios para corrigir. Tanto aqueles que eu deixo na plataforma para vocês fazerem, né, e outros exercícios do livro, realmente, da plataforma que eu deixo com vocês lá, e exercícios meus. Então, antes de encher vocês aqui com exercícios gerais dos conteúdos, eu resolvi revisá-los com vocês. Vou compartilhar a tela aqui rapidinho. O pessoal que vai entrando, é importante que vocês coloquem os nomes nos 2 tempos, tá? Lá no outro colégio, né? A matéria que eu ando é a mesma com vocês. Tá igualzinho. A matéria lá é a mesma que vocês aqui. E, sim, o pessoal está com bastante dificuldade em relação às questões que eu coloco. Então, assim, eu resolvi fazer essa revisão por isso. Vocês pegarem o conteúdo mesmo. Mesma coisa que nós já vimos lá. Eu vou só revisar rapidinho, en passant. Bem en passant mesmo, bem rápido, bem resumido. Tranquilo? Para que vocês consigam, quando eu corrigir com vocês ficarem afiados. Quando eu corrigir com vocês, 1 ou 2 participam da aula no máximo. Vamos lá então, pessoal. Botei assim, né? Os termos essenciais da oração já vistos por nós. Termos Você vai essenciais... corrigir os exercícios? Oi? Vai corrigir os exercícios da plataforma? O Jansen, então, hoje não. No nosso próximo encontro, sim. Porque hoje eu quero revisar o conteúdo com vocês. Eu vou revisar esses conteúdos para que nós, quando nós formos corrigir na semana que vem só correção de exercícios, vocês já fiquem afiados para corrigirem comigo. Show? Eixo da identifique as informações que expandem a ação principal. Show. Eu vou corrigir com vocês no próximo encontro, beleza? Já deixa aí já no esquema que eu vou pegar com você para corrigir todos eles que eu tenho Mas passado. hoje é o último dia. Hã? Hoje é o último. Fala comigo, Jansen. Hoje é o último dia. Sim, corrigir na próxima semana, né? Beleza? Identificar as informações que expandem a ação principal. Tô falando que é os exercícios? É. Sim, eu vou corrigir na semana que vem, Jansen. Nosso próximo encontro, na quarta-feira, eu já corrijo todos os exercícios com vocês. Todos ficaram pendentes aí para trás. Pode ser? Não vai acabar o coisa? Isso. Vamos lá então, pessoal. Então, termos essenciais da oração, vistos por nós nas últimas aulas, sujeito e predicado. São os 2 termos essenciais, não podem faltar. É assim que a gramática os chama, certo? Essenciais. Show? Tranquilo? Então, de cara, nós já vimos que o sujeito é o termo sobre o qual
né? O restante da oração diz alguma coisa, nós já vimos lá atrás, lá, não foi? Sujeito é o termo sobre o qual dizemos alguma coisa. Tranquilo? É o termo essencial da oração que nós podemos substituir, podemos trocar sempre pelos pronomes ele ou ele, ela ou elas. Show? Então as praias estão cada vez mais poluídas. Tranquilo? Então eu posso perguntar ao verbo para trazer a resposta, que é o nosso sujeito, que vai ser o nosso sujeito, né? Eu posso trocar pelo pronome ele, ela ou elas. Show de bola? E assim de cara eu consigo identificar porque é o termo da oração sobre o qual dizemos alguma coisa. Então, o que dizemos sobre as praias? Elas estão cada vez mais poluídas, beleza? Então, perguntei ao verbo. Então, o que estão cada vez mais poluídas? As praias. Elas estão cada vez mais poluídas. Então, tem vários bizus, vários recursos que eu posso usar para confirmar que aquele termo ali realmente é sujeito da oração. Tranquilo? Então, as praias, nosso substantivo, show? Vai exercer a função sintática de sujeito. Tranquilo? Tirei o sujeito, ó. Tudo que me restou é o predicado. Então, os termos essenciais da oração, sujeito, predicado. Então, as praias, nosso sujeito, né? É o termo sobre o qual dizemos alguma coisa. Tranquilo? Belezinha? É o termo que podemos trocar, substituir pelos pronomes ele, ela ou elas. Nesse caso, eu posso trocar por elas. Tranquilo? Predicado é o termo que contém o verbo, informa algo sobre o sujeito. Então, aquilo que eu informo sobre o sujeito, tirei o sujeito, o que me resta é o predicado. Tranquilão? Então, tiro o sujeito, tudo que me resta é o predicado. É aquilo que eu informo sobre o sujeito. Beleza? É tudo aquilo que eu vou informar sobre ele. Show? Então, as praias estão cada vez mais poluídas, né? Estão cada vez mais poluídas as praias. Perdão, estão cada vez mais poluídas é o nosso predicado. Não tem como errar. Eu tiro o sujeito, tudo que me resta é o predicado. São os dois termos essenciais da oração, assim chamados pela gramática. Falei com você nas aulas anteriores que eu não concordo muito com essa premissa, uma vez que vamos ter diversas orações, né? Diversas orações que não vão possuir o sujeito, o famoso sujeito inexistente. Tranquilo? Show? Vamos lá então, ó. Partindo para cá. Então, posição do sujeito na oração. Ele pode vir muitas vezes fora da ordem, né? A ordem é sujeito, verbo e complemento. Então, assim, é importante que sempre nos atentemos à concordância. O sujeito sempre fará concordância com o nosso verbo. Então, se ele aparecer na ordem inversa, eu vou perguntar ao verbo, né? Vou tentar trocar aquele termo por ele, ela, né? Ele, eles, ela ou elas. E eu vou também, né, ver achar o termo sobre o qual dizemos alguma coisa. Então, as crianças brincavam despreocupadas, a ordem está normal, beleza? Então, quem brincavam despreocupadas, elas, as crianças, tranquilo? Lembrando que o predicado é o termo, né, que contém o verbo, é aquilo que dizemos sobre, né, o sujeito. Então, o que dizemos sobre as crianças, que elas brincavam despreocupadas, tranquilo? Isso é o predicado, que é o termo sobre, né, é o termo que vai trazer a informação sobre o nosso sujeito. Show? Criança e sujeito brincavam despreocupados, predicado. Tudo que me resta depois do sujeito é predicado. Show? Na ordem inversa, né, brincavam despreocupados as crianças. Coloquei o sujeito lá ao final. Mas repare que ele continua sendo o sujeito. Né? Se eu perguntar ao verbo quem brincava despreocupadas, a resposta vai ser as crianças, nosso sujeito. Repare que vai manter a relação de concordância. É importante também, porque aqui basicamente já estudamos concordância verbal. Basicamente, em muitos casos aqui, nós já estudamos concordância verbal. É importante até para a construção de um texto. Então, né, elas, né, terceira pessoa do plural, concorda com brincavam. Então, não é à toa que o verbo foi para a terceira pessoa do plural, concordando com o seu sujeito. Não tem como errar. Mesmo a frase estando inversa, é importante que vocês tentem achar o sujeito na sentença. Nesse caso, está lá, ele apareceu ao final da frase, não no começo, que é a ordem normal. Então, sujeito, verbo e complemento. Eu coloquei lá ao final da minha sentença. Tranquilo? Então, quem brincavam despreocupadas, as crianças, elas, tranquilo? Pode aparecer no meio também. Então, despreocupados, eu inverti, né? Despreocupadas, que vai ser, na verdade, o nosso predicativo do sujeito, né? Eu vou deslocar para o início, eu marco esse deslocamento pela vírgula. Então, despreocupadas, as crianças brincavam. Não muda nada. Criança e sujeito, né, brincavam despreocupados, é o nosso predicado. Tudo que me resta quando eu tiro o sujeito é o predicado. Tranquilo? Tudo que me restou quando eu tiro o meu sujeito, para nós vai ser o predicado. Tranquilo? Show de bola? Então, sempre assim, não vai mudar nunca. Show? Aqui, né? Vocês já viram isso comigo. Se nós fôssemos classificar o predicado, seria um predicado verbo nominal. É por isso que eu estou revisando com vocês. Né? Predicado verbo nominal, porque brincar é um verbo de ação, né? E despreocupados é um predicativo de sujeito. Então, aqui apareceram os dois núcleos que vão compor para nós o predicado verbo nominal. Vai aparecer um verbo de ação, que é brincavam, e despreocupados, que é o predicativo de sujeito. Tranquilo?
Então, os dois núcleos, né? O núcleo que vai compor para nós o predicado nominal, que é o predicativo do sujeito, e o núcleo que vai compor para nós o predicado verbal, que é um verbo de ação, brincar é uma ação que elas fizeram, mas despreocupados é o predicativo do sujeito. É importante que revisemos isso aqui para que vocês peguem isso de vez. Tá? Para quando nós formos corrigir os exercícios, né, ou pegar exercícios novos que eu vou trazer para nós, que vocês já, né, estejam afiados. Então, brincavam ação, mas despreocupados no predicativo do sujeito. Então, aqui, né, eu coloquei, aparecem os dois núcleos. O núcleo do predicado verbal, que é o brincavam, verbo de ação, e o núcleo do predicado nominal, que é o predicativo do sujeito. Então, aqui nós estamos diante do predicado verbo nominal. Beleza? Então, classificação do sujeito, né? Vamos saber classificar o sujeito. Vai ser simples, né? Oculto, né? E assim por diante. Então, aqui, ó, o sujeito das orações da língua portuguesa pode ser determinado ou indeterminado. Determinado é aquilo que nós conseguimos determinar, certo? Mesmo que ele esteja muitas vezes oculto na sentença, né? Ele é implícito, né? Através da desinência ou do contexto oracional, nós conseguiremos sempre determiná-lo. Show? E assim classificá-lo. Tranquilo? Então, o sujeito determinado é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal, principalmente, já que ele vai estar sempre concordando com o verbo. Show? Simples é aquele que vai apresentar para nós apenas um núcleo. Então, aqui em cima, ó, nós só vimos sujeito simples. As praias estão cada vez mais poluídas, as praias, sujeito simples, né? Um núcleo só. Apenas um substantivo ali representando o sujeito. Show de bola? Então, as praias, substantivos, né? Perdão, substantivo comum, certo? Vai representar para nós ali, né, o sujeito, né? Um núcleo só. Mesma coisa acontece aqui embaixo com as crianças, beleza? Não importa, a pessoa está no plural, né? Mas só tem um núcleo, show? O substantivo crianças vai estar exercendo a função sintática do sujeito, um núcleo só aparecendo, sujeito simples, não tem como errarmos isso. Show? A rua estava deserta. Então, o que estava deserta? A rua. Ela estava deserta. E reparem que, né, o sujeito mantém relação sempre de concordância com o nosso verbo. Tirei o sujeito, o que aparece depois é o nosso predicado. Lembrando, voltando à aula anterior, né? Estava deserta, o estar é um verbo de ligação, deserta é um predicativo do sujeito. Então, o predicado, se nós fôssemos classificá-lo, né, seria predicado nominal, já que o estar é um verbo de ligação e deserta é uma característica que eu estou indicando a rua. Então, ali, ó, estamos diante de um predicado nominal. Então, assim, é automático. Você já pode classificar o sujeito e, ao mesmo tempo, classificar o predicado. Show de bola? O tipo de predicado, tipo de sujeito, a rua, um núcleo só, sujeito simples. Tipo de predicado, estava deserta, predicado nominal, uma vez que ele traz para nós um verbo de ligação, que é o estar, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Show? E traz ali, né? Vai ligar o estava, o estar vai ligar realmente o predicativo, né? Uma característica da rua, que é o nosso sujeito. Então, assim, é automático. Por isso que isso aqui é revisão. É para revisar realmente os conteúdos para que vocês fiquem afiados. Botei assim embaixo, observação em verde, ó. Não se deve confundir sujeito simples com a noção de singular, né? Disse que o sujeito é simples quando o verbo da oração se refere a apenas um elemento. Seja ele no substantivo, aqui já viu, até falei com você lá em cima, né? Seja singular ou plural. Tem alunos, né, que vão confundir. Ah, pessoa, meninos, mais de um, né? Não, tá no plural, mas só tem um núcleo ali. Então não tem como confundir esse negócio. Um substantivo apenas, um pronome apenas, um numeral ou uma oração subjetiva. Tranquilo? Até porque o numeral, né, ele vai ser substantivado. Então qualquer palavra, qualquer classe substantivada também exerce a função sintática de sujeito. Show? O pronome também. Então, os meninos estão gripados. Quem estão gripados? Os meninos. Eu sempre pergunto ao verbo para achar o meu sujeito. Lembrando que eles, né? Eu posso trocar. Qual o bizu que eu dei a vocês lá atrás? Né? Eu vou sempre trocar o sujeito, né? Pelos pronomes ele ou eles, ela ou elas. Então, eles estão gripados. Show? Meninos é o termo sobre o qual dizemos alguma coisa. E aquilo que dizemos sobre eles, né? Estão gripados é o nosso predicado. Não tem como errar, é só revisão. Show de bola? Menino. Né, apenas um núcleo apareceu ali, apenas um substantivo, classificação sujeito simples. Se nós fôssemos classificar também um predicado automaticamente, o estar é um verbo de ligação. E gripados, né, é característica, estado, qualidade. Indicou, né, ligou, característica, estado, qualidade ao sujeito, só pode ser o quê? Um verbo de ligação e gripados predicativo do sujeito. Então, estamos diante de um verbo, perdão, de um predicado nominal. Então, assim, é automático. Show de bola? Estão, verbo de ligação, gripados, característica, estado que foi atribuído ao nosso sujeito. Então, estou diante, de um predicado nominal. Show? Já classifico de cara o tipo de sujeito e o predicado, amores. É só revisão, tá? Que eu dei conteúdo pra caramba, isso aqui ficou tudo para trás. Não adianta eu corrigir com vocês se vocês não vão saber corrigir exercícios comigo. Show? Então, todos cantaram durante o passeio, né? Quem cantaram durante o passeio, todos. Mantém a relação de concordância com o verbo, ele é o meu sujeito. Todos é um pronome indefinido,
Show? Pronome indefinido, aqui a gente já faz até uma morfossintaxe, certo? Todos, pronome indefinido, exercendo a função sintática nesse contexto, né? A função sintática de sujeito, tranquilo? Sempre, né, o sujeito vai ser, né, representado, né, gramaticalmente por um substantivo, um pronome, um numeral, né? Qualquer palavra substantivada também. Então, se eu falar que o jantar estava delicioso, né, jantar, que é um verbo, passou a ser um substantivo, o estar é um verbo de ligação, está ligando realmente uma qualidade, uma característica do jantar, né? Delicioso. Então, estou diante do predicado nominal. Gente, é automático. Eu quero que vocês fiquem visurados. Olhou para a questão, já marcou o sujeito e o predicado, classificou os dois. Então, todos, né? Sujeito simples, né? Cantaram. Cantar, certo? É um verbo de ação. Só apareceu um verbo de ação. Não apareceu nenhum predicativo. Então, de cara tem o quê? O predicado verbal. Se o verbo for de ação, né? Se o verbo for nocional, verbo que indica ação, já classifico direto o predicado, um predicado verbal. Então, cantaram durante o passeio, cantar é um verbo de ação, predicado verbal. Show? Beleza? Se o predicado trouxer para nós um verbo de ligação, ligando qualidade, característica, estado ou sujeito, estaremos diante de um predicado nominal. Quero que vocês fiquem afiados dessa maneira, classificar os dois, todos, jeito simples. Cantaram durante o passeio, predicado verbal. Beleza? Até porque é revisão, já vimos isso lá atrás. Sujeito composto, né? Aquele que aparece para nós que apresenta mais de um núcleo, dois ou mais. Tá? Vai apresentar sempre para nós dois ou mais núcleos. Então, tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Perfeito? Então, tênis e natação, dois núcleos, dois substantivos exercendo a função, né, para nós de sujeito. Apareceram dois ou mais núcleos, sujeito composto. Fácil, fácil. Não importa se esteja inverso, né? Se for, são ótimos exercícios físicos, tênis e natação. Eu os coloquei lá ao final. Não muda nada, até porque eles vão manter a relação, né, de concordância com o nosso verbo. Eles são ótimos exercícios físicos. Eles quem? Tênis e natação. Tranquilo? É o ser sobre o qual dizemos alguma coisa. É aquilo que dizemos sobre ele é o nosso predicado. Então, são ótimos exercícios físicos. Se vocês fossem olhar de cara para classificar, eu quero que fiquem afiados dessa maneira. O ser ali é um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, tranquilo, tornar-se. Então, o ser ali, ó, é de ligação, não é? E está ligando realmente o quê? Um predicativo ao nosso sujeito, né? Eu estou qualificando hoje, não estou? Ótimos exercícios físicos. Quem? Tênis e natação. Então, o verbo ser ali, ele vai ligar realmente um predicativo, uma qualidade, uma característica ao sujeito. Então, estou diante de um predicado nominal. Uma vez que o verbo não é de ação, o verbo é de ligação. Ele está ligando um predicativo, uma qualidade, uma característica ao nosso sujeito, galera. Não tem como errar. Tranquilo? Pegar esse bizu é só revisão realmente. Quero que vocês de cara já, né, classifiquem sujeito. Pessoal, desculpa, rapidinho. Desculpa que eu tive um probleminha aqui. Rapidinho. Então, voltando aqui, ó, desculpa a minha ficar mudo aí. Então, foi composto mais de um núcleo. Tranquilo? Vai sempre trazer para nós dois ou mais núcleos. Quando eu falo núcleo, né? O núcleo de qualquer coisa em português vai ser sempre o substantivo, palavra substantivada ou pronome. Vai ser sempre, né, o núcleo da língua portuguesa. Quando o cara fala assim, eu quero o núcleo de alguma coisa, eu quero o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto direto, o núcleo de qualquer parada em português vai ser sempre o substantivo, palavra substantivada ou um pronome. Show? Olha só, implícito, oculto, né? Tem vários nomes. Implícito, oculto, desinencial. Show? Ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, nós podemos facilmente identificá-lo. Beleza? Podemos facilmente identificá-lo. Por exemplo, ó, dispensamos todos os funcionários. Quem dispensamos todos os funcionários? Nós. Né? Está oculto ali, mas eu consigo facilmente, né, determiná-lo através da desinência. Né? O final MOS, né, o MOS em português, vai sempre trazer para nós a primeira pessoa do plural. Né? Amamos, beijamos, dançamos, né, fizemos. O final MOS vai sempre trazer para nós a primeira pessoa do plural. Tranquilo? Sempre, né? Tá oculto ali o pronome, mas facilmente conseguimos determiná-lo através da desinência, né, do contexto da oração. Certo? Quem dispensa, dispensa alguém, né? Ação de dispensar, né? Dispensamos todos os funcionários.
Se eu paro ali no dispensamos, qual pergunta surge, né, amor? Dispensamos quem? É um verbo transitivo direto, é um verbo nocional, indicou a ação de dispensar. Então, de cara ali, só apareceu um verbo nocional, um verbo de ação. Então, o predicado vai ser verbal. É automático. Já que isso aqui é revisão, né, tem que classificar direto. O sujeito vai ser implícito, oculto, né, desinencial, e o predicado vai ser verbal. Por quê, professor? Porque dispensar é um verbo de ação. Tá? Tá indicando a ação feita pelo sujeito. Está oculto ali, mas facilmente conseguimos determinar através do final do verbo ali, que é o nós. Perfeito? Dispensar é uma ação. Então, de cara, predicado vai ser verbal. Show? Então, botei assim, ó, nessa oração, o sujeito é implícito e determinado, pois está indicado pela desinência verbal mos. Show? Observação. O sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico, né? Subentendido, desinencial ou oculto. Antigamente era denominado sujeito oculto. Algumas gramáticas ainda o chamam de oculto. Uma coisa que interessante que eu não coloquei para vocês aqui, né? Não sei se eu falei na aula mesmo, né? Hoje é só revisão. Que a NGB, né, Nomenclatura Gramatical Brasileira, não considera o sujeito, né, implícito, oculto, ela não considera. A NGB, que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira, ela considera todos, menos ele. Show? Então, ela, né, classifica como sujeito simples. Então, se nós fôssemos classificar para a NGB, né, o oculto, né, nesse caso aqui, dispensamos todos os funcionários, a NGB classificaria como simples. Até porque quando nós encontramos ali, né, ele é representado para nós por apenas um núcleo, por apenas um pronome, né, o nós. Então ali, né, sujeito, né, simples, segundo a NGB. Como é que é isso, professor? É importante, se vocês forem fazendo concurso militar lá na frente, concurso público, vocês olhem sempre o edital. Se o edital colocar, né, como referência a nomenclatura gramatical brasileira, né, uma questão dessa prova aqui não vai cobrar nunca o sujeito oculto. Perfeito? Mas se a gramática, se o especialista, o gramático mencionado lá no edital, ele ainda considerar o oculto, quase todos consideram o oculto, o elíptico, né, o implícito, né, o desinencial, aí, né, vocês vão marcar desinencial. Na verdade, assim, a banca tem que tomar muito cuidado quando fazer uma questão relacionada a esse conteúdo. Ela não pode colocar os dois juntos, senão a questão passa a ser passiva de anulação. Então, se ela colocar dispensamos todos os funcionários e colocar lá embaixo lá, né, classifique o sujeito da frase acima e colocar oculto e simples, né, qualquer professor pode impetrar, desculpa, um recurso, né, e anular essa questão, beleza? Uma vez que a NGB, né, vai indicar que é simples, né, e o gramático né, muitos gramáticos, muitos especialistas, consideram como implícito, né, oculto, desinencial, subentendido. Perfeito? Então, agora é o sujeito indeterminado, aquele que eu acho mais, né, traz um pouquinho mais de problema. Então, é aquele que, embora existindo, não se pode determinar ou não se quer, ou não queremos que saibam quem foi que fez a ação ou não conseguimos determinar. Tranquilo? Nem pela terminação do verbo, né? Na língua portuguesa, há 3 maneiras de nós, né, indeterminarmos o sujeito. A primeira, a mais fácil de todas, é colocarmos o verbo na terceira pessoa do plural, sem referente expresso na sentença, na oração. Show? Primeira forma é essa. Então, por exemplo, procuraram você por todos os lugares, certo? Só que eu não sei. Quem procuraram por mim por todos os lugares? Não sei, né? Ali está na terceira pessoa do plural. Eu não consigo determinar, né? O cara que me disse a frase não conseguiu também determinar quem foi que está me procurando. Tranquilo? Então, a primeira forma de nós determinarmos o sujeito é jogarmos o verbo na terceira pessoa do plural, sem referente expresso na frase. Tranquilo? Quando eu falo assim, sem referente expresso, que pode aparecer ao final. Então, se eu colocar assim, procuraram você por todos os lugares, né? Os alunos. Show? Coloquei o sujeito lá ao final. Então, os alunos procuraram por você por todos os lugares. Tranquilo? Então, é importante que olhemos a frase, que analisemos a frase como um todo, para ver se não está expresso na frase o referente, o sujeito. Show? Nessa frase aqui, por exemplo, não aparece nenhum referente expresso. Então, procuraram ali realmente, né, sujeito determinado. Assim que vocês vão classificar o sujeito dessa oração. Professor, e o predicado, né, é automático. Procurar não é uma ação, cara. Procurar não é um verbo que traz uma ação. Então, se trouxe uma ação, é um verbo nocional. Tranquilo? Se é nocional, o predicado é verbal de cara. Beleza? O predicado é verbal. Não aparece nenhum predicativo de sujeito. Aparece apenas para nós um verbo de ação. Então, predicado verbal. É automático. Quero que seja automático. Classifiquei o sujeito determinado. Né? Predicado, professor, verbal. Uma vez que procurar está indicando uma ação. Por isso é importante a revisão.
Show? Passei muito rápido o conteúdo para vocês. Então, estão pedindo, né, seu documento na entrada da festa. Quem estão pedindo? Não sei. Terceira pessoa do plural. Na verdade, ele usou aqui até uma locução verbal, né? Um verbo auxiliar e o principal no gerúndio, né? Certo? Trazendo para nós uma locução verbal, mas ela se encontra na terceira pessoa do plural. Show de bola? Ela está na terceira pessoa do plural, né? Não tem referente nenhum na oração. Então, irmão, sujeito indeterminado, beleza? Pedir, né? Estão pedindo, pessoal, é uma locução verbal. O que importa para nós é o segundo verbo, né? Isso, o estar auxiliar e o outro verbo é o principal. Então, pedir não é uma ação que alguém faz, de pedir alguma coisa. Então, se a ação, se o verbo indicou ação, é predicado verbal. Não tem como, né, errar um negócio desse. Tranquilo? Ó, o que eu falo de referente na frase é por isso. Aqui não aparece nenhum referente, então sujeito determinado. Mas se aparecesse em algum lugar da frase, seria sujeito simples. Então, estão pedindo seu documento na entrada da festa os seguranças. Os seguranças coloquei lá ao final, né, mas está expresso na sentença o sujeito. Tranquilo? Então é importante que sempre prestemos atenção, né, quando vocês forem fazer qualquer exercício. Mas por que eu falo isso, pessoal? Experiência. O cara naquela correria, né, procurar, opa, terceira pessoa do plural, sujeito determinado. O cara nem notou que está na frase lá, aparece ao finalzinho lá, o sujeito expresso. Tranquilo? Então é importante que olhemos tudo. Show? O português é complicado. E os caras fazem isso aí, né, colocam questões realmente para confundir a gente. Belezinha? O outro caso, né, que nós podemos usar para determinar o sujeito é o mais complicadinho de todos, né? Que é o verbo, com o verbo ativo na terceira pessoa do singular seguido do pronome ser. Então, terceira pessoa do singular mais o ser vai ser também para nós pronome, vai trazer também para nós um sujeito indeterminado. Tranquilão? Eu botei assim embaixo, ó, o verbo vem acompanhado do pronome ser, que atua como índice de determinação do sujeito. Só que o ser pode ser duas coisas, não é isso? O ser pode ser duas coisas. Pode ser um índice que vai determinar o sujeito para nós, show? E pode ser um pronome apassivador, que vai trazer para nós sujeito simples. Esse é o bizu, show? Então, essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento, né, direto. Show de bola. Por que eu só falar isso, professor? O ser, índice de determinação do sujeito, vai aparecer com todos os outros verbos, menos com transitivo direto. Pessoal, como é que eu vou saber que o verbo é transitivo direto? Já viram isso comigo lá atrás, só que é complicado, por isso que eu estou revisando com vocês. Beleza? Transitivo direto é aquele que vai pedir um complemento sem preposição alguma. Então, se eu falo compraram, né? Quem compra, compra alguma coisa. Se eu paro no compraram, qual pergunta surge, amores? Compraram o quê? Então, o verbo transitivo direto. Se for transitivo direto, o ser nunca vai ser índice. Eu nunca vou estar diante do pronome, né, de um sujeito indeterminado. Show? É o único caso em que o ser não vai ser índice. Show de bola? Com todos os outros verbos vai ser. Por exemplo, o verbo intransitivo é o verbo viver. Quem vive, vive, irmão. No campo é apenas adjunto adverbial de lugar. Está indicando para nós apenas o lugar. Só que viver é intransitivo. Quem vive, vive. Show? Então, vive-se melhor no campo. Quem vive melhor no campo? Não sei. Esse ser realmente que apareceu ali, ó, vai ser um índice de determinação do sujeito. Show? O índice vai sempre, o ser vai ser índice quando aparecer com verbos intransitivos. Outro exemplo, né? Mora-se bem em Bangu. Show? Mora-se bem. Quem mora, mora em algum lugar. O morar também é intransitivo. O em Bangu é adjunto adverbial de lugar. Os verbos intransitivos, muitas vezes, vão trazer para nós adjuntos adverbiais. Perfeito? Então, mora-se bem em Bangu. Show? O morar também é intransitivo. Então, esse ser, irmão, esse ser que aparece com ele ali, ó, vai ser sempre índice de determinação do sujeito. Eu estou diante, né, de um sujeito indeterminado, beleza? As questões de provas podem trazer também essa classificação. O ser vai ser índice ou o ser vai ser pronome passivador. Vai trazer sempre essa classificação. O ser só vai ser pronome passivador com o verbo transitivo direto. Tranquilo? Olha aqui embaixo, ó. Precisa-se de técnicos em informática. Quem precisa, se eu paro não precisa, se a pergunta surge, amores, precisa-se de quê? O verbo rege preposição é um verbo transitivo indireto. Então, com o verbo transitivo indireto, sim, esse ser vai ser PIS, vai ser índice de determinação do sujeito. Tranquilo? Show de bola? Então, aqui de cara eu estou diante do sujeito indeterminado. Beleza? Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém, certo? Precisar é um verbo de ação, predicado verbal, se nós fôssemos classificar. Vive-se melhor no campo. Viver é um verbo de ação, né? Ação de viver.
é um predicado verbal se nós fôssemos classificar. Quero que fiquem, né, bisurados e espertos, sagazes quanto a isso. Olha embaixo, ó, no casamento sempre se fica nervoso. O ficar ali é um verbo de ligação, né? Ser, estar, ficar, permanecer, são verbos de ligação. E realmente o ficar ali, ó, ele está ligando, né, uma característica a alguém. Terceira pessoa, né? Do singular, está realmente o sujeito indeterminado. Então, o ser, quando aparecer também com o verbo de ligação, esse ser também será índice de indeterminação do sujeito. O ser só não vai ser índice, galera, só não vai trazer para nós sujeito indeterminado, e sim sujeito simples, quando esse ser for pronome apassivador, que aparecerá, desculpa, quase sempre com verbos transitivos diretos. Verbos que vão reger um complemento sem precisar de preposição. Tranquilo? Olha aqui embaixo, entendendo a partícula C. As construções em que ocorre a partícula C podem apresentar algumas dificuldades quanto à classificação. Por isso que eu estou revisando o conteúdo. Eu dei muita coisa, cara. E, pô, muita coisa, né? A correria ali, e eu vou confundir vocês de cara. Então, vamos devagarzinho. Vamos voltar ao conteúdo e passar exercícios. Corrigir o exercício da plataforma. Então, aqui, ó, entendendo a partícula C. As construções em que ocorre, quem já leu já, desculpa. Aprovou-se o novo candidato. Amores, o bizu é sempre olhar, né? Aprovou-se o verbo. Seu parem aprovou-se, qual pergunta surge, galera? Aprovou-se quem ou aprovou-se o quê? Então, o verbo é transitivo direto. Se ele for transitivo direto, eu não vou ter índice, eu vou ter pronome passivador. Esse ser nunca vai ser pis, nunca vai ser pronome que vai determinar o sujeito, nunca vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Esse ser será sempre PA, pronome passivador. Mas por quê, professor? Porque eu consigo facilmente jogar a frase na voz passiva analítica, né? E ó, o novo candidato passa a ser o nosso sujeito paciente. Então a frase traz para nós sujeito. Então aprovou-se o novo candidato foi aprovado. Fácil, fácil. Consigo jogar a frase na voz passiva analítica. Se eu conseguir fazer isso, eu confirmo que esse ser é pronome apassivador. Olha o nome dele, ó. Pronome apassivador. Ele joga a frase na voz passiva analítica. Então, aprovou-se o novo candidato foi aprovado. E como ele é o sujeito, o novo candidato, ó, se eu coloco no plural, o verbo terá que concordar com ele. Então, aprovaram-se os novos candidatos foram aprovados. Na verdade, se o ser ele aparecer com o verbo na terceira pessoa do plural, de cara esse ser é pronome passivador. De cara eu vou ter sujeito simples. Mas por quê, professor? Porque aqui em cima, olha só, botei aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Segunda maneira de nós determinarmos o sujeito. Verbo na terceira pessoa do singular, seguido do ser. Então, se o verbo aparecer no plural, como esse caso aqui, ó, aprovaram-se, eu já sei que eu estou diante de um sujeito simples. Eu já sei que esse ser aqui nunca vai ser índice. Esse ser vai ser pronome apassivador. Tranquilo? Show de bola? Olha aqui embaixo já, ó. Precisa-se de professor. Mesma coisa. Reparem que não importa, né? O termo preposicionado está no plural ou no singular. Eu nunca vou colocar o meu verbo no plural. Por isso que é a terceira pessoa do singular mais o ser. Show? E o ser só não vai ser índice com o verbo transitivo direto. Se eu paro no precisa-se, qual pergunta surge, galera? Precisa-se de quê, né, professor? Então, precisar é um verbo transitivo indireto. Ele rege preposição. Então, esse ser vai ser um índice, né? Vai trazer para nós um sujeito determinado de cara. Não importa o termo que vai vir preposicionado, se ele aparecer singular ou no plural. Eu nunca vou colocar o meu verbo no plural. Vou sempre mantê-lo no singular. Tranquilão? Sempre. Uma coisa, no caso A, o ser, né, é uma partícula apassivadora e o verbo está na voz passiva sintética, concordando com o sujeito. Observe a transformação das frases para a voz passiva. Isso aqui eu já fiz com vocês, né? Aprovou-se o novo candidato foi aprovado. Aprovaram-se o novo candidato, os novos candidatos foram aprovados. Quando ele for PA, eu consigo sempre fazer essa volta. Então, bisuzaço. Se o ser for pronome passivador e a frase trazer para nós sujeito simples, eu vou sempre conseguir fazer isso, galera. Então, consertam-se roupas velhas são consertadas. Conserta-se roupa velha é consertada. Eu vou sempre conseguir jogar a frase na voz passiva. Tranquilo? Vende-se casa de praia foi vendida ou é vendida. Vendem-se casas de praia são vendidas. Por que eu coloquei o verbo no plural? Porque o meu sujeito está no plural. Show de bola? Vai sempre haver a relação de concordância, uma vez que o ser, pronome passivador, traz para nós, né, na frase o sujeito simples. Tranquilo? Show?
No caso B, né, o C é índice de determinação do sujeito e o verbo está na voz ativa. Nessas construções, o sujeito é indeterminado e assim por diante. Outra maneira aí, ó, de nós também indeterminarmos o sujeito é o verbo, né, no infinitivo impessoal. Então, era penoso estudar todo aquele conteúdo. Então, toda vez que o verbo aparecer no infinitivo, né, impessoal, certo? Final AR, ER, IR, né? Infinitivo é isso. Impessoal, eu vou ter também uma oração com sujeito indeterminado, beleza? É triste assistir a estas cenas tão trágicas, né? Então, OBS, ó, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, fazendo referência a elementos explícitos em orações anteriores e posteriores, o sujeito é determinado. Aquilo que eu falei com vocês é importante, isso aqui também é demais. Ó, Felipe e Marcos foram à feira, compraram muitas verduras. Então, se o cara no concurso, né, de sacanagem, ele bota uma questão dessa aqui e pergunta para nós qual é o sujeito do verbo compraram, você pode falar o quê? Né? Sim, é composto, Felipe e Marcos. Você pode falar, né, que é sujeito determinado, terceira pessoa do plural, mas não. Vai ser oculto, né? Eu usei ali a elipse, tranquilo? Por isso que ele é sujeito oculto, elíptico, desinencial, perfeito? Para o meu texto não ficar repetitivo, né? Eu, né, ocultei ali, né, o que foi citado anteriormente. Então, se o cara pedisse a classificação de compraram, mesmo estando na terceira pessoa do plural, né, vai ser sempre sujeito oculto. Mas por quê, professor? Porque eu ocultei, né? Eu usei a elipse para que meu texto não ficasse repetitivo. Show de bola? Então vai ser sujeito oculto. Aparece muito em prova. Show? Qual é o sujeito do verbo comprar ali? Ó? Vai ser sempre, né, oculto, uma vez que ele já foi citado na sentença anterior. Show de bola? Então são duas orações. Quem foram à feira? Felipe e Marcos, sujeito composto, beleza? Qual o sujeito do comprar? Né? Está oculto. Eu ocultei Felipe e Marcos, que já foram citados anteriormente. Reparem que as duas orações, elas trazem para nós predicados verbais, porque ir à feira é uma ação feita por Felipe e Marcos. Então, se é um verbo que indicou ação, o predicado é verbal. E compraram muitas verduras, é uma ação também feita, né? Então, assim, ó, também predicado verbal. Então, assim, não tem como errar o tipo de predicado também. É só ver se o verbo vai ser de ação. Se ele for de ação, irmão, predicado verbal. Show? Se ele for de ligação, se ligar, predicativo, qualidade, característica ao sujeito, né? Um predicado nominal. Tranquilo? Ó, antes de passar para cá, gente, é só revisão realmente. Eu achei que eu corri muito com conteúdo, dei matéria pra caramba, então só estou com vocês revisando, beleza? Vou parar aqui rapidinho, faltam 2 minutinhos para nossa aula ficar gravada. Já volto com você daqui a pouquinho no próximo tempo. Show? É revisão mesmo. É pena que nós temos só 2 tempos hoje. Tá? Próxima semana eu vou fazer com vocês, vou corrigir com vocês os exercícios todos que eu coloquei em relação a sujeito, né, e a predicado. Daqui a pouco nós voltamos. Não se esqueçam de colocarem os nomes, tanto agora quanto no próximo tempo. Já volto com vocês já, meus amores, daqui a pouquinho.